TorCast, o podcast da Tor Investimentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tor Investimentos. Estamos aqui hoje com o Rafael Cota Maciel, gestor de renda variável da F-Invest, uma gestora de Minas Gerais com mais de 5 bi sob gestão. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, André. Agradeço o convite e parabenizo aí pela iniciativa da Toro, muito legal. Legal, nós estamos aqui hoje, Rafael, porque a gente está começando a olhar para o ano de 2020 e a gente queria trazer para o nosso público da Toro o que são as opiniões dos principais especialistas do mercado em relação ao que a gente tem pela frente nesse ano de 2020, que começa aí prometendo bastante. Mas antes disso, conta pra gente, Rafael, como é que você começou no mercado, como é que você chegou a gestor na F-Invest? Então, a minha história é um pouco curiosa, porque meu histórico é diferente do que normalmente a gente vê no mercado. Eu comecei investindo na bolsa ali por volta dos meus 18 anos, quando na época eu ainda era atleta, eu fui atleta profissional no Minas, na natação, e levei essa minha paixão aí pelos investimentos em renda variável durante a época da faculdade, depois também quando eu era empreendedor de uma outra área no ramo de comunicação. Sim. E aí, ali perto dos 25, 26 anos, eu resolvi que realmente eu queria ser gestor de renda variável. E aí fui me capacitar. É uma transição difícil, né, para você começar nessa área, né? Como Sem dúvida. Cara, eu fiz... Eu li muito, eu estudo muito. Então eu comecei realmente ali com os 18, 19 anos, lendo sem a pretensão de atuar na área profissionalmente, principalmente a escola americana de valor, né, o Graham, Buffett e Value Investor. E aí, realmente, quando eu tive essa vontade de mudar profissionalmente aos 25 anos, eu fui estudar, fazer MBA em finanças, pós-graduação em mercado de capitais e derivativos. Eu brinco que hoje eu não uso nada disso, eu estudo que eu estudei desses caras, dos investidores mesmo, que colocam a mão na massa, que tem histórico ali de fazer, né, os resultados, entregar os resultados. Depois de um tempo dessa migração, né, da área de comunicação para a área de investimentos, eu de fato entrei no universo de gestão de fundos. Eu fui co-gestor da Impacto Investimentos, uma outra gestora aqui de Minas, durante praticamente 5 anos, 4 anos e meio. E depois eu fui convidado pela F-Invest para assumir então a gestão da renda variável. Que ano que foi isso? 2015, foi em julho de 2015. Então tem mais de 4 anos já que você está nessa gestão. Exatamente. E nesses 4 anos a gente estava conversando um pouco, você contou alguns casos interessantes, né, sobre 2 papéis especificamente, né, IRB e Dux, que foram papéis aí importantes nessa trajetória. O que você conta pra gente sobre essa experiência? Então, André, é curioso porque é o seguinte, eu falo que normalmente o mercado está certo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de ser contrarian, de ser contrário ao mercado, né? Porque, de fato, você tem muitos investidores, analistas capacitados, brilhantes no mercado, e todo mundo está aí para ganhar dinheiro. Então, esses 2 casos aí que você está citando foram curiosos porque nós investimos nessas empresas, em IRB e Dux, ali por volta do 3º trimestre de 2017, em ambas. E, curiosamente, ninguém ou quase ninguém do mercado tinha essas posições. Estavam fora do radar, então? Totalmente fora do radar. Então eu ficava me perguntando, me provocando diariamente junto com a equipe, falando, gente, nós estamos errando, onde que a gente está errando? Porque não é possível que ninguém está vendo o que a gente está vendo. Então realmente foi uma preocupação ao longo de um tempo inicial ali da alocação. E felizmente, né, ao longo desses últimos 2 anos, a gente viu que a gente estava correto. Em ambas as Vocês carregam essas posições até hoje? Carregamos, inclusive Dux, que é o novo nome de Estácio. Ela continua aí ela passou a ser a principal posição. A gente tinha a IRB como a nossa principal posição, fizemos uma diminuição no papel. E Dux se tornou, então, a principal posição do fundo do Minas. Então, quando a gente olha para 2020, a primeira dica é essa. Essas daí continuam sendo posições muito relevantes para vocês, então. Sim, principalmente Dux, né? A gente, voltando um pouco, pegando o gancho naquela sua outra pergunta, desse caso engraçado, né? Do caso de Dux,
voltando ali em 2016, né, o mercado estava muito cético com as educacionais por conta principalmente ali do FIES acabando ou minguando, né, ao longo do tempo. E aconteceu uma coisa curiosa, que a gente estava muito em cima estudando muito de perto o Edux, né, Estácio à época, e a Kroton foi mais rápida do que a gente, fez aquela oferta de aquisição hostil ali, que foi inclusive... O mercado sacudiu naquela época. Sacudiu. A Estácio subiu 20% num dia, depois subiu mais 20% no outro, e a gente ficou chupando dedo, e a oportunidade... Você não tinha entrado ainda? Não tinha entrado, e a oportunidade passou ali naquele momento. Só que a gente não se afastou do case, pelo contrário, a gente continuou muito próximo de Estácio, de Kroton e de Ser também educacional, mas principalmente das duas. E o nosso entendimento era que Kroton realmente estava muito distante em termos de gestão, era uma empresa muito melhor do que a Estácio. Mas mais cara também, né? Mais cara também. E Estácio tinha um dever de casa a fazer muito grande, né? Tinha muito mato alto para cortar ali, né? Perfeito. E o nosso entendimento era o seguinte, se o CAD aprovasse a operação, beleza, passou, realmente a gente perdeu a oportunidade e vida que segue. Mas se ele negar o que acabou acontecendo... Tinha um ponto de entrada, talvez. Exatamente. A gente enxergava que a Estácio ela começaria a colocar em prática ali tudo o que Kroton já havia mapeado. Né? Os caras ficaram um ano dentro da empresa. Né? Então a gente felizmente estava certo nesse racional, apesar dessa nuvem aí do FIES em cima de todos os cases e da Estácio, né? Ela veio então numa crescente de margens, diferentemente das outras do setor, e principalmente Kroton, que já estava rodando muito bem em termos de gestão. E aí ela adicionou, vamos chamar assim, 2 motores aí, né, no seu case, que foi o EAD, o ensino à distância. Que está crescendo muito, né? Está crescendo bastante. Se a gente pensar né, no mapa do Brasil, né, na costa ali, nos estados mais próximos da costa, todos os grandes players e outros players já estão muito bem posicionados. Só que você tem uma fronteira gigantesca, né, para o centro-oeste, para o norte. Menos penetração, né? Exatamente. Então você tem um motor muito grande, ela já está comprovando isso, crescimento de AD fortíssimo, e a parte de medicina. Né? E aí teve o case da AFIA, né, que até inclusive... Listada lá fora, inclusive. Exatamente, listada lá fora, que até daqui, né, eles começaram aqui em Nova Lima, escola de medicina, um private equity entrou, eles compraram mais 8 ou 9 escolas, fizeram esse IPO muito bem sucedido, e nos chamou a atenção ali à época, porque em termos de tamanho, né, número de alunos, pensando só em medicina de Estácio, e a AFIA, elas são muito similares. E a avaliação da época da AFIA, ela estava em torno de 10 bilhões de reais. E Estácio como um todo também estava 10 bilhões de reais. Você estava levando o resto todo de graça, então. Exatamente. O business de medicina, em termos de receita ali, é mais ou menos 10%. Do business todo da Estácio. Então, alguma coisa estava errada, né? Ou a AFIA estava muito cara, ou o Estácio estava muito barato. A gente acreditava e ainda acredita que era ainda algo... tem para fechar. Exatamente, era algo no meio desse caminho aí. Eu acho que carregando esses 2 papéis, a performance deve ter sido muito boa, né? Como é que foi esse portfólio de vocês nesses últimos anos? Sim, então, este ano, né, até o momento, o fundo está em torno de 42%, a bolsa está em torno de 32%, algo em torno de 9% a 10% de alfa. 2018 a gente foi próximo de 26%, 25,7%, e a bolsa 15%. 2017 aí a gente já foi ligeiramente, um pouco abaixo da bolsa, em torno de 25%, a bolsa 26,8%. Mas desde o início tem uma alta-performance grande em relação ao índice. Sim, né? o Minas está aí com 245% aproximadamente acumulado, desde o início, que foi em 2010, contra 75% do índice, o Ibovespa é o nosso benchmark. Né? Sim. E com uma característica interessante do fundo é que a gente costuma segurar
em mercados mais difíceis, em bolsa para baixo. Você cai menos do que o mercado. Então. Como 2015, né? A Sim. bolsa caiu ali 13 e alguma coisa, a gente ficou menos 2,8. Né? Perfeito. Contrapartida em mercados muito fortes, a tendência é que a gente não suba tanto quanto o índice. Agora, olhando um pouco, a gente está agora, né, finalzinho de dezembro de 2019, estamos terminando aí o ano com juros a 4,5%, o dólar logo acima de 4%, o PIB no quarto tri começando a mostrar uma reação e a bolsa aí nesse nível de 117 mil, muita gente já flertando aí com 120 mil, etc. Como é que são os cenários? O que vocês estão vendo e esperando para 2020? Quais as perspectivas que vocês acham? Então, assim, a gente tem uma pegada aqui muito bottom-up, né? Ou seja, o nosso foco é muito micro, né? Muito voltado para as empresas e não tão macro. Tá. Mas falando um pouco de macro, a gente está otimista, a gente vê que tem realmente fundamentos, né? E pontos que colocam a renda variável aí com uma possibilidade grande de ter 2020 como mais um ano bem positivo, né, gente? Ainda mais que com juros a 4,5%, a quantidade de gente saindo da renda fixa e indo para a renda variável é incrível, né? Exatamente. E aí, pelo que a gente tem visto de mercado, acho que isso está só começando, né, porque realmente é uma mudança cultural, né, do brasileiro. A gente sempre... Você acha que esse bull market ele pode se estender? Essa tendência de alta, ela não é uma coisa que a bolsa está esticada. Você acha que tem mais por aí, então? Eu acredito que sim. Não dá para a gente afirmar porque tem N variáveis, né, externas, geopolíticas, etc., que realmente não dá para afirmar que vai. Mas pensando no fator juros que você está trazendo aqui, com certeza, né, o investidor está vendo que aquele 1% que estava acostumado na cabeça, né, do imaginário coletivo. O brasileiro é mal acostumado, né? Exatamente. Sempre podia fazer só renda fixa. Renda fixa com baixíssimo risco, o cara tinha um retorno muito alto. Tudo mais constante, né? Inflação, se continuar ancorada, juros, né, se continuarem nesses patamares que a gente tem visto, fatalmente os investidores têm que migrar parte do seu portfólio para a bolsa, para outros ativos que tenham mais risco e potencial retorno. Perfeito. Então, dado então que a gente já sabe que IRB já está na carteira de vocês e Dux já está na carteira, as duas continuam, quais outros papéis você está olhando com bons olhos para 2020? Ou seja, quais as maiores apostas que vocês estão fazendo? Legal. Então, além dessas duas, a gente tem Eneva, uma posição relativamente nova aí no portfólio. Qual que é o símbolo da Eneva para o pessoal que não acompanha? ENEV3, NEV3. Tá bom. Equatorial, né, que é EQTL3. Perfeito. Itaúsa, né, ITSA4. Tá. Conta pra gente um pouquinho sobre cada uma delas. Por que vocês acham que vão ser destaques? Começando aí por Equatorial, é uma posição que a gente já carrega aí há mais de 4 anos. Poxa. E aí acho que é até importante falar um pouco, né, do nosso perfil em termos de carrego aí dos papéis, né? Normalmente a gente fica com os papéis em torno de 3 anos, tá, no fundo. Bastante longo, né? É um giro baixo, né? A gente teve ano passado 34% de giro na carteira. O que quer dizer isso? Você trocou 1/3 dos papéis que estavam na carteira? Exatamente. Pegando todo o portfólio, todas as compras e vendas efetuadas ao longo do ano, ficou em 34%, o que é um baixo giro frente ao mercado como um todo. Equatorial é um business, é uma empresa que, na nossa opinião, os caras são muito bons de serviço em termos de alocação de capital. Então, eles normalmente pegam alguma distribuidora de energia que está em dificuldades, né, e faz um turnaround, uma virada, né, operacional dessa empresa para melhorar os seus indicadores, melhorar as suas finanças e fatalmente gerar valor para os seus acionistas. Então, eles fizeram isso e continuam fazendo, obviamente, mas já tem um tempo na Celpa, que é do Pará, na Semar do Maranhão, e mais recentemente, mais 2 distribuidoras, que é a Cepisa do Piauí e a Ceal de Alagoas. Além, né, dessas 2 novas distribuidoras que entraram no portfólio da Equatorial recentemente, eles também entraram no segmento de transmissão. Perfeito. Eles
estão com algumas linhas de transmissão em construção. Então a gente tem aí para os próximos 1 ano e meio, 2 anos e meio, um crescimento não só de receita, mas de geração de caixa. Né? E uma diversificação também, né, da linha de receita. Né? Sem dúvida nenhuma, uma diversificação da linha de receita para a transmissão, que é o negócio menos arriscado, né, do setor elétrico. Então a gente acredita que tudo mais constante, ou seja, eles fazendo as mesmas coisas que eles fizeram na CELPA, na Semar, eles conseguirão e já estão conseguindo bons retornos aí. Agora, com esses investimentos, o que você acha, por exemplo, quantos por cento de dividendos você espera para 2020? Você tem uma ideia? Então, agora de cabeça de cada papel não tem. A gente tem um exercício que a gente faz, roda constantemente aqui, que é da carteira como um todo. Tá? A gente espera para a nossa carteira atualmente em torno de 5%. Que já bate os juros, né? Exatamente, só de dividendos. A nossa expectativa é ter esses 5% para 2020. E obviamente que em diversos cases que a gente está investido, nós temos muitos upsides, ou seja, muitas... potencial de alta. Aí, muito potencial de alta nos cases. Então, o Equatorial basicamente é esse o call. Eneva, ela tem um modelo diferenciada, ela atua na parte de gás, né? Tem também térmicas a carvão, ela faz a parte de exploração de gás também e utiliza esse gás nas suas termoelétricas. Então ela está integrada, verticalizou. Exatamente, ela está integrada, o que é um grande diferencial no mercado, que ela consegue então ter um custo muito mais baixo do que outros players. A utilização das térmicas em 2020, você acha que a gente já vai ter essa necessidade em termos de gap de energia em virtude da recuperação econômica? Exatamente, depende, eu acho que de 2 fatores principalmente. Chuva, né? Exatamente, a questão hídrica que não dá para afirmar, né? Mas tem essa questão, se realmente a economia der uma acelerada muito grande, ela tende a ser despachada, né? Chamada a operar. Né? O bacana, um dos pontos legais dela, que independente se ela for chamada a operar, ela tem uma receita fixa. Já ali, garantida. Né? Garantida, o que dá uma estabilidade, uma previsibilidade para a tese muito boa, para a empresa muito boa. E eu acho, André, que ela tem um potencial de alta aí, se a gente acompanhar aí o governo, né, o Paulo Guedes principalmente, ele está querendo dar um choque de energia, de custo de energia na indústria brasileira via gás. Então, o que a gente tem observado é que realmente tem muita coisa acontecendo em Brasília para mudar esse mercado de gás, né? Tirar o monopólio do gás da Petrobras, então ela já tem vendido ali refinaria, já tem mexido ali no seu portfólio de ativos. A gente acredita que isso tende a acontecer. Se isso acontecer, Eneva, na nossa opinião, talvez o principal player do mercado que está aí posicionada nesse momento correto aí e com uma base de ativos muito boa. Só para exemplificar, há um mês atrás eles falaram que estão aí em negociações, em conversas, se não me engano, com uma térmica lá do Rio, que pode agregar aí quase 50% da geração deles. Aumentando a escala. Então. Exatamente. Então, é um business, é um negócio que pode crescer muito ainda. Bacana. E Itaúsa, né, que talvez seja um pouco um controverso, né, porque a holding do Banco Itaú, os grandes bancos aí estão sob ataques, né, das fintechs, né, dos bancos digitais como um todo. Tem uma briga boa aí, né? Tem uma briga boa, então assim, o que a gente acha? E obviamente que nós temos humildade e tranquilidade para mudar de opinião amanhã se a gente achar que realmente a gente está errado. Mas a gente acredita que, primeiro que Itaúsa é a holding, né, do Banco Itaú, ela tem outros negócios ali de baixo. A maior posição é o próprio Itaú. Exatamente, em torno de 90% dos ativos é Itaú. Você tem NTS, que é gás também, Alpargatas, Duratex, Itautec, mas Itaú é 90%, 91%. A gente acredita que
esses retornos, esses altíssimos retornos que os grandes bancos têm no Brasil tendem a diminuir no tempo, né? Tendem a diminuir. Né? A única discordância nossa com parte do mercado, e de novo a gente pode mudar de opinião, Sim. É que essa diminuição ela tende a ser mais devagar. Gradual e não drástica. Exatamente. Então, quando a gente vai avaliar, analisar a fundo, né, algumas fintechs que são referências do mercado, alguns bancos digitais que estão aí indo muito bem, a gente está falando, por exemplo, de carteiras de crédito ali de 1 bi, de 3 bi, e os caras... Pequenos ainda, pô, né? cara, não compara com 700 bi, 800, quase 1 trilhão de reais. Sim. Então, óbvio, né, a gente realmente está num momento de mudança em vários setores. Pode ter alguma compressão de margem, mas numa escala ainda que está administrável. Exatamente. Né? E outra, aí falando dos grandes bancos no geral, e obviamente Itaú, Itaúsa, cara, esses caras têm bolsos muito grandes, né? Então eles podem se proteger também em movimentos de M&A, se precisarem, enfim. Perfeito. Tudo mais constante, a gente tem um yield alto para Itaúsa aí, para o ano, que a Itaúsa, eu lembro aqui, em torno de 7 a 8% de yield, o que já juros aí tão... muito mais alto, né, do que a Selic. Exatamente. Então, o banco ele não está tendo onde alocar capital, então ele está distribuindo dinheiro para os acionistas. Então, ótimo. Se não tem onde colocar capital para ter um retorno maior do que esse custo de capital, que retorna aos acionistas. Então, isso é bom também. Né? Então, a gente tá otimista, obviamente que sempre muito atentos, né, a possíveis riscos, né? Claro. Voltando àquela questão mais macro. O que são os riscos? Esse é um bom ponto. O que você acha que são os grandes riscos para 2020? Então, o Brasil, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque, o Brasil não é para amador, né? Cara, Brasil não é Suíça, né? Assim, a gente, por mais que a gente está otimista e tem um viés que realmente renda variável deve surfar de novo em 2020, questões políticas, como sempre no país, nós precisamos ficar muito atentos. Né? Então, isso, como a gente viu recentemente, aí, prejudicou demais a economia e, consequentemente, o mercado como um todo. As questões geopolíticas mundiais, precisamos ficar ligados, obviamente. Trump, China, etc. Exatamente, o Twitter dele movimenta os mercados ao redor do mundo, então acho que todo investidor precisa pelo menos acompanhar isso. E no nosso caso a gente fica muito ligado, muito focado realmente nas empresas, para ver realmente como que estão se desdobrando possíveis riscos de competição, de regulação, né? Se as teses estão mudando ou não. Se as regras não estão mudando, né? Exatamente, se as regras não estão mudando. Mas eu diria que, basicamente, em termos de risco, fora, né, das empresas, é geopolítico aí. E aí a gente tem que ficar atento a Trump e Brasília. Perfeito. Rafael, muito obrigado. A gente volta, acho que é até legal a gente pensar no segundo semestre de 2020, a gente fazer uma segunda conversa, até para a gente ver o quão bem essa bola de cristal está funcionando, o quanto disso aqui está efetivamente se materializando. Mas acho que da parte dos investidores que através da Toro estão começando no mercado de ações, esse tipo de conversa é muito rica. A gente agradece muito você compartilhar esse conhecimento seu com todos nós. E fica o convite para todo mundo subscrever ao nosso canal do YouTube, também subscrever ao próprio podcast, porque além dessa primeira conversa com o Rafael, a gente vai estar conversando também com outros gestores e a gente acha que vai ter muita coisa bacana para compartilhar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, André, e parabéns à Toro aí, e vamos com tudo em 2020. É isso aí.